Romário no Vasco, a origem de uma lenda em um país apaixonado por futebol. Há nomes que se tornaram eternos: Pelé, Zico, Ronaldo, Neymar. Mas poucos causaram tanto impacto dentro e fora de campo como Romário de Souza Faria, o Baixinho. E foi no Vasco da Gama, nas ruas da Vila da Penha até os gramados de São Januário, que essa lenda começou a ser escrita. Hoje, vamos contar com detalhes a trajetória do Romário no Vasco, desde sua infância até os momentos de glória com a camisa Cruz Maltina. Prepare-se para uma viagem por gols, polêmicas, títulos, frases de efeito e muito futebol arte por Romário. Nasceu em 29 de janeiro de 1966, no subúrbio do Rio. A infância foi dura. Cresceu em uma família simples, e o campo de terra batida era seu verdadeiro parquinho. Seu pai, seu Edevair, era vigilante. A mãe, Dona Lita, vigiava os estudos do menino e rezava para ele não se meter com as más companhias. Mas o destino dele já estava traçado. Era a bola que o guiava. Aos 13 anos, Romário jogava no Olaria. Rápido, abusado e com um faro de gol absurdo, ele chamava a atenção por driblar adversários maiores como se estivesse dançando. Foi nessa época que o Vasco o viu pela primeira vez. Ele era franzino, mas fazia o gol até com a sombra, contou um olheiro do Vasco. Em 1980, Romário entrou para as categorias de base do Vasco e logo foi apelidado de o moleque que some e aparece dentro da área com a bola no pé. O talento dele era inegável, mas o temperamento também já começava a se mostrar. Queria a bola, queria marcar e não gostava de obedecer qualquer um. Em 1985, aos 19 anos, fez sua estreia no time profissional do Vasco. O técnico era Antônio Lopes. Romário não só entrou bem, como deixou a marca dele logo nos primeiros jogos. Ganhou espaço, virou titular e não parou mais de marcar. Ele não era só atacante, era um finalizador nato. Nunca vi igual, relembra Lopes. Romário virou artilheiro do Campeonato Carioca em 1986 e 1987. E não era só isso. Era o jeito dele que chamava a atenção. Em campo, parecia preguiçoso às vezes, mas era só a calma do predador. Quando a bola chegava, era gol. Jogava com o número 11. Puxava a bola com a esquerda e colocava com a direita. Dava toques secos, rápidos, e humilhava goleiros com cavadinhas e dribles secos. O Vasco vivia uma boa fase, e Romário era a estrela em ascensão. Em 1988, ele foi o maior artilheiro das Olimpíadas de Seul, com 7 gols. Não ganhou o ouro, mas voltou consagrado. Pouco tempo depois foi negociado com o PSV da Holanda. Fiz história aqui, mas vou buscar o mundo. Um dia eu volto pro Vasco, disse Romário ao se despedir. No PSV, ele explodiu. Depois, foi para o Barcelona de Cruyff e virou ídolo. Mas o que muita gente não sabe é que mesmo lá fora, ele mantinha laços com São Januário. Sempre dizia: minha casa é o Vasco. Aqui eu comecei, aqui eu vou encerrar. Romário voltou ao Vasco em 1996, depois de ter vencido a Copa de 94, e voltou com tudo. Em 1997, foi artilheiro do Brasileirão. Em 2000, viveu uma temporada absurda, marcou 66 gols no ano e conquistou o Brasileiro e a Copa Mercosul. Foi nesse retorno que o Baixinho se tornou um símbolo de resistência. Muitos diziam que ele já estava velho. Ele respondia com gols. Não preciso correr, preciso estar no lugar certo. Em campo, parecia que o tempo parava quando a bola vinha nele. No clássico contra o Palmeiras, na final da Mercosul, o Vasco perdia por 3-0 no primeiro tempo. Romário virou a partida com 3 gols e deu o passe para o gol da virada, 4-3. Foi uma das maiores viradas da história do futebol brasileiro. Narração: é dele, é do Baixinho. Romário faz história em São Januário. Em 2005, já com 39 anos, Romário ainda era o homem-gol. Foi no Vasco contra o Sport que ele marcou o gol 1000.
segundo sua contagem pessoal, de pênalti. Chorou, aplaudiu o céu, agradeceu a família e disse: "Esse é para o meu pai, que me ensinou a nunca desistir." Romário não foi só um artilheiro, ele redefiniu o papel do centroavante. Inteligente, estratégico, frio, um jogador de instinto que se posicionava onde ninguém esperava e surgia como um fantasma na área. Com o Vasco fez 326 gols em 326 jogos, uma média surreal. Ganhou cariocas, brasileiros, Copa Mercosul e principalmente o coração do torcedor vascaíno. Hoje, o nome dele está eternizado em São Januário. O garoto da Vila da Penha virou símbolo de um clube e de uma geração. Romário foi polêmico, foi irreverente, foi gênio. Dentro de campo, foi talvez o maior finalizador da história. Fora dele, nunca se escondeu. E tudo começou ali, na base, no sonho de menino, no Vasco da Gama. Porque no fim das contas, o futebol não se mede só em gols, mas se medir, o baixinho está entre os maiores de todos os tempos. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, tem mais 3 partes.